Queridos e amados irmãos na fé, paz do Senhor Jesus, queria voltar a falar com vocês novamente sobre a palavra do Senhor, novamente Novo Testamento, e queria chamar a atenção para um livro que eu acho que muitas vezes é esquecido pela igreja, o livro de Judas. O livro de Judas ele tem um texto muito direto. Eu acho extremamente interessante a igreja começar a pregar a respeito também dos ensinamentos que tem neste livro, e para que nós possamos ver como ele é atual, mesmo tendo sido escrito há tanto tempo, cerca do ano 80, mais ou menos, depois de Cristo. Então, ou seja, nós temos aí quase 2000 anos em que foi escrito este livro, e mesmo assim ele continua tão atual para os dias de hoje. Veja só o que diz alguns versículos deste livro. Ele começa dizendo assim, em Judas: servo de Cristo e irmão de Tiago. E ele fala contra os falsos mestres. Olha que interessante. Diz assim, versículo 3: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então ele fala sobre batalha da fé. A batalha da fé, queridos, é guardar as escrituras de uma forma onde elas sejam respeitadas na sua íntegra, na sua interpretação segundo o Espírito Santo, e não dar contextos para pretextos escuros, estranhos à vontade do Senhor. Quando ele fala sobre batalhar, é batalhar para guardar este livro, para guardar que este livro seja os ensinamentos que nós vamos seguir, para guardar a verdadeira fé. Veja que ele continua. Olha o que diz aqui no versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos por este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus único, dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Na verdade, não é só negar a Deus como simplesmente, eu não amo a Deus ou coisa do tipo. Não é isso. Na verdade, eles negam a dissolução aqui e a graça de Deus. Ele fala muito sobre a questão também sexual. Fala muito sobre a questão de se contrapor à graça do Senhor. Olha como diz a palavra. Vamos só terminar mais alguns versículos para vocês entenderem. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha que interessante. Este versículo 5, ele faz uma menção sobre o povo de Israel, que embora viu tantos milagres físicos, o mar vermelho foi aberto, eles foram tirados com a mão do Senhor do Egito, o faraó foi colocado a nada pela força de Deus, e mesmo assim o povo decidiu andar sem Deus. Tanto é que andaram 40 anos e toda uma geração do povo de Deus que contemplou tamanhas façanhas, tamanhos milagres, não entrou na terra que era prometida. Veja, não alcançaram aquilo que era a promessa de Deus para suas vidas. Olha que interessante. Apenas para nós terminarmos, versículo 6 diz assim: E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Deus não deixou escapar nem anjos. Deus não deixou escapar nem anjos do juízo. O versículo 7 diz assim: Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Olha que interessante, adormeceram e contaminaram a sua carne. Queridos, nos tempos atuais nós temos visto grandes abominações
como vimos antigamente em Sodoma e Gomorra, talvez até mais, porque a população é muito maior hoje. Aonde nós vamos, nós encontramos pessoas do mesmo sexo, homens com homens, mulheres com mulheres. Às vezes você chega ao ponto de ver homens beijando outros homens. E se por uma curiosidade ou até por misericórdia você olhar, você vai ver beijos lascivos, língua com língua, mão em lugares indevidos, e isso tudo expostos à luz do dia, claro, estações de metrô, nos ônibus, nos restaurantes. Chega ao ponto, às vezes, até de você entrar num restaurante, às vezes após um culto, se você tiver com uma roupa, uma camisa social, alguns usam terno e gravata, uma Bíblia na mão, você é facilmente identificado como um cristão. E aí, eles rapidamente, para te provocar, começam a beijar-se, sabendo que isso vai causar algum tipo de desconforto. Mas nós não estamos vendo nada de diferente do que nos tempos de Sodoma e Gomorra. Toda a corrupção, toda a concupiscência da carne, ela tem se manifestado de forma avassaladora. E o que cabe a nós, então, cristãos, como guardar? Queridos, prestem atenção nos seus filhos, aonde eles vão, na escola, o que é dito para eles. Quando eles chegarem em casa, questionem como foi, tenham tempo para os vossos filhos, para a sua família. Infelizmente, conversando com algumas pessoas na semana que se passou, e recordando alguns amigos do passado, coisas de 20 anos atrás, e eu venho a descobrir que pelo menos 2 deles de crentes passaram a ser homossexuais, passaram a buscar pessoas do mesmo sexo para ter relacionamentos. Essas são atitudes antinaturais, Deus condena. Nós devemos amar os homossexuais, mas nós não devemos concordar com eles, nós não devemos temer ser perseguidos como cristãos, porque nós temos uma opinião, a opinião baseada na palavra de Deus. Esta opinião ela tem que se manter independente das perseguições econômicas, financeiras, perseguições sociais, e elas vão começar. Até porque, queridos, infelizmente, na nossa nação, nem os crentes que estão no poder, na sua maioria, não prezam pela dignidade, pela guarda do Evangelho, estão metidos em grandes conflitos, em grandes questionamentos sobre a sua conduta, sobre desvios morais, sobre crimes absurdos e querem julgar uns aos outros. Infelizmente, nós não temos esse modelo para isso. O nosso único modelo são os homens de Deus, aqueles apóstolos, os pais da igreja, aqueles que vieram vindo, e hoje nós temos homens sérios. Nós devemos olhar para pessoas sérias e procurar realmente ouvir a palavra de Deus com atenção, ouvir os nossos filhos, ver com quem eles andam, conversar, questioná-los, para que a gente não seja surpreendido com uma notícia de que um dos nossos gosta de uma pessoa do mesmo sexo. Eles estão sendo aliciados, eles estão sendo perseguidos, mesmo que a gente não consiga entender, para a hora que nós vermos, já não dê mais tempo. Queridos, vamos abrir os nossos olhos para esta questão. Que nós possamos amar os homossexuais, mas que nós possamos realmente pregar a palavra de Deus, que é totalmente contra esta atitude. Deus abençoe a vida de cada um, abençoe a família de vocês, hoje e sempre. Um grande abraço.